Você já parou para se perguntar quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Não tô falando de gosto, nem de opinião. Tô falando de pensar, de verdade, de parar o mundo por um segundo e raciocinar com firmeza. Mas o que a maioria faz? Repete, reage, segue a manada com um celular na mão e a cabeça no automático. Pensar mesmo, com profundidade, com propósito, virou coisa rara. E por isso, quem ainda sabe fazer isso, domina. Quem pensa com clareza, age com precisão. Quem filtra o ruído, cria decisões poderosas. E quem decide com firmeza, vive uma vida que parece inalcançável para os outros. A pergunta é: você quer continuar no modo rascunho mental? Ou quer aprender a pensar melhor que a maioria, sem precisar parecer arrogante, sem virar coach de si mesmo? Esse vídeo não vai te dar respostas fáceis, mas vai te ensinar a fazer as perguntas que mudam tudo. A maioria das pessoas não pensa, elas reagem. O que parece pensamento é só repetição com um toque de emoção. É a opinião do dia vestida com a roupa do "eu sempre achei isso". É o que o feed jogou, o que o grupo reforçou, o que a ansiedade empurrou. Pessoas inteligentes fazem isso também. Porque o mundo te treinou para responder rápido, não para refletir fundo. Você cresceu ouvindo: responde logo, decide logo, fala o que você pensa. Mas ninguém te ensinou a observar antes de opinar. E aí, você confunde velocidade com inteligência. Mas pensar bem não é pensar rápido, é pensar firme. É não aceitar o primeiro pensamento como verdade. É desconfiar até de si mesmo. É perguntar: de onde veio essa ideia? Ela serve para mim? Ou só me ensinaram assim e eu nunca questionei? Pensar mal não é só errar no raciocínio, é viver no modo eco, onde tudo que você diz já foi dito 1000 vezes. Tudo que você acredita é uma reciclagem mal explicada. E tudo que você sente é reação a um estímulo que nem é seu. A maioria pensa mal porque vive cansada, distraída e cheia de ruído. E pensar com clareza exige uma coisa que ninguém gosta de encarar: silêncio. Silêncio assusta, mas é ali que o pensamento verdadeiro começa. Não na gritaria do mundo, mas na pausa firme entre o impulso e a decisão. Pensar melhor não é sobre ter um QI alto, não é sobre ler livros difíceis, nem sobre parecer mais esperto que os outros numa discussão. Pensar melhor é uma postura interna. É um jeito firme de olhar para o mundo e para si mesmo. Quem pensa melhor não é quem tem mais resposta. É quem tem melhores perguntas. Pessoas que pensam bem não vivem buscando certezas. Elas vivem procurando clareza, porque enquanto a maioria quer vencer discussões, quem pensa de verdade quer entender o cenário. Quer ver o todo antes de agir no detalhe. E aqui vai a metáfora que pode mudar tudo. Sua mente é como um filtro. Se ela for fraca, ela deixa passar qualquer coisa. Notícia ruim, julgamento alheio, crença limitante, lixo emocional. Tudo entra, tudo fica, tudo afeta. Mas se o filtro é firme, você observa antes de absorver. Você sente, mas não se afoga. Você escuta, mas não se curva. Pensar bem é como dirigir em neblina. Você não acelera porque tem pressa. Você desacelera porque tem consciência. É sobre não viver no automático, não seguir o impulso, não responder só para parecer forte. Quem pensa melhor não quer provar nada, quer escolher bem, quer viver com intenção. E quando você começa a pensar assim, você se destaca, não por falar mais alto, mas por agir com lucidez num mundo de ruído. Pensar melhor é uma forma de liderança silenciosa. E quem lidera a própria mente deixa de ser marionete do caos. Quer aprender a pensar melhor que a maioria? Então presta atenção em quem já faz isso. Você vai perceber que não é sobre ter respostas prontas. É sobre o modo como essas pessoas encaram o mundo. Aqui estão os princípios de quem pensa com excelência. Eles fazem silêncio antes de agir. A maioria grita, comenta, reage, se defende. Mas quem pensa com firmeza, primeiro ouve. Eles entendem que quem fala demais pensa de menos. Eles não têm pressa de responder. Têm compromisso com a clareza. Eles desconfiam do próprio ego. Pensadores fortes não se acham donos da verdade.
Eles questionam o próprio pensamento o tempo inteiro. Sabem que o ego é vaidoso e que vaidade demais cega. Eles simplificam. Eles não complicam o que é simples, nem tornam simples o que é profundo. Eles organizam o pensamento até que ele se torne útil. E gente útil pensa de um jeito que serve, não só que impressiona. Eles observam mais do que julgam. A maioria reage, mas quem pensa bem, espera. Analisa o ambiente, escuta o que não é dito, percebe o que ninguém vê, porque quem observa mais, age com mais precisão. Eles criam rituais mentais. Eles têm momentos para pensar, escrevem, revisam o dia, fazem perguntas. Eles treinam o cérebro como quem treina um músculo. Não deixam a mente correr solta. Eles conduzem o próprio pensamento. Eles não entram em toda discussão, porque sabem que nem toda briga vale energia. Eles escolhem onde colocar a mente, onde focar. E isso é inteligência rara. Eles fazem pausas. Antes de uma decisão difícil, pausa. Antes de responder algo impulsivo, pausa. Antes de aceitar uma proposta, pausa. Essa pausa não é fraqueza, é maturidade. Você quer parecer mais inteligente? Ou pensar com mais inteligência? Se quiser pensar melhor, adote um desses princípios hoje. Escolhe um, só um, e pratica. Não precisa virar outra pessoa, mas precisa começar a pensar como alguém que se respeita. E aos poucos você vai perceber. Pensar bem não te faz melhor que ninguém, mas te coloca à frente de quem pensa mal. Pensar bem muda tudo. Não no grito, mas no detalhe. Enquanto a maioria vive apagando incêndios, quem pensa com clareza constrói rotas. Enquanto a maioria vive reagindo ao que aparece, quem pensa firme decide o que vai aparecer. E é aí que a mágica acontece. Você passa a escolher o que antes te dominava. Você não aceita qualquer convite, não engole qualquer crítica, não se perde em qualquer elogio. Pensar melhor é viver com filtro. Você para de gastar energia onde não tem retorno. Você começa a agir menos, mas com muito mais efeito. Suas conversas mudam, seu ambiente muda, até sua respiração muda, porque a mente começa a respirar junto. Ela para de correr atrás de aprovação e começa a buscar alinhamento. Quando você pensa melhor, você fala com mais calma, toma decisões com mais base. Não vive implorando por sinal do universo, porque você cria a direção. E o que vem depois disso? Respeito das pessoas, mas principalmente de você com você mesmo. Pessoas que pensam com firmeza não vivem tentando controlar tudo. Elas sabem que não dá, mas controlam o essencial, a própria forma de enxergar. E quem enxerga melhor, escolhe melhor. Quem escolhe melhor, vive melhor. E quem vive melhor, não precisa provar nada. Você não precisa pensar mais rápido, nem parecer mais esperto. Você só precisa pensar melhor, com mais presença, com mais clareza, com mais intenção. O mundo vai continuar gritando, mas você não precisa responder no grito. Você pode observar, refletir e decidir com firmeza. E é isso que separa quem vive no piloto automático, de quem pilota a própria mente. Escolhe um princípio, só um, e aplica. Hoje, agora. Sem esperar ficar mais pronto, sem depender de motivação. E se isso fizer sentido para você, então comenta aqui embaixo. Qual desses princípios você vai praticar hoje? Se inscreve no canal Traço Firme. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa começar a pensar com mais força. E lembra, sem drama, só um boneco. E a verdade, contado por um boneco de traço firme.